Oi gente, tudo bem? Essa aula de hoje a gente vai ver Introdução à Química, que é a primeira aula praticamente que a gente tem quando começa o ensino médio lá no Kodai, tá bom? E aí a gente vai ver um pouco sobre o que a Química estuda, de que maneira a gente estuda, tá bom? Então o nome da aula é Introdução à Química, como vocês podem ver aqui no slide. Eu vou estar conversando com vocês aqui na câmera e vou estar conversando também aqui no slide, tá bom? Então, passando aqui, ó, vem a primeira pergunta, o que é que a química estuda, né? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. O que é que essa química, a disciplina, ela estuda? Então, olha, sendo bem objetiva, a química ela vai estudar a matéria. E, além disso, ela vai estudar quais as transformações que acontecem com a matéria. Então, essas transformações que podem acontecer, por exemplo, com a madeira. A queima da madeira é uma transformação. Então, quais são, o enferrujamento do ferro, né, que é um metal, é uma transformação. Mas não só isso, vai estudar a matéria, as transformações que acontecem com a matéria e também a energia envolvida nesse processo. Por exemplo, para queimar a madeira, durante a queima, a combustão, será liberado muita energia. Então, essa energia também é objeto de estudo da química. A química, então estuda a matéria, as transformações que a matéria pode sofrer e as energias que estão envolvidas nessas transformações. Bom? Então aqui ó, tem um exemplo de uma fogueira, né? A queima da madeira e a liberação dessa energia, né? Isso representando as transformações e a energia envolvida. Então a gente já sabe que a química ela vai estudar esse conjunto de relações, matéria, transformações, energia, mas para isso é necessário agora a gente entender um pouco alguns termos importantes, algumas definições importantes. Eu estava conversando com vocês sobre a matéria, não é isso, gente? Então a gente precisa agora lembrar de algumas definições que são bastante importantes para esse início da química. Então a gente já sabe que a química está voltada para o estudo da matéria e qualquer que seja a sua origem. Vamos ver alguns conceitos sobre isso, sobre matéria, sobre material. Então vamos olhar aqui ó, esse exemplo da figura, é a madeira, né? Ali é um material, tá bom? Ali é a matéria. E eu acho que vocês já conhecem essa definição sobre matéria. Na oitava série a gente vê isso, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, por exemplo, a madeira, ela tem massa e ela ocupa um determinado lugar no espaço. Agora, se a gente pega essa madeira, a madeira está contida em várias árvores. Se eu pego um tronco de uma árvore e separo uma porção dessa madeira, como é o caso aqui, ó, eu tenho um corpo. Um corpo é uma porção limitada da matéria, tá bom? Esse corpo não necessariamente já tem uma utilidade. Ele não tem, ele é uma porção reservada da matéria que depois vai ser aprimorado e transformado num objeto, tá bom, gente? Então, um objeto vai ser esse corpo que terá agora uma finalidade específica. Então, nós temos aqui a representação da madeira, que seria a matéria. Um corpo é aquele tronco que vai ser aplicado, né, vai ser utilizado para... Ainda não tem uma função, ele ainda vai ser aprimorado e depois que ele é trabalhado e transformado numa cadeira, ele passa a ser um objeto, certo? Outra coisa importante, já que a gente está estudando a transformação da matéria, é importante a gente lembrar que a matéria está se apresentando para a gente de várias formas. Por exemplo, essa água aqui na minha mão, tá vendo? Eu tenho matéria em 3 estados físicos, pelo menos, em si. Nós temos ela no estado sólido, que seria a garrafa. Eu tenho a matéria no estado líquido, que aqui está representado pela água. E eu tenho a matéria no estado gasoso, que é esse espaçozinho aqui, ó, entre o nível da água e a tampa da garrafa. Aqui não é espaço vazio, aqui tem gases, então se está ocupando lugar e tem massa também, é matéria, tá bom? Então a matéria a gente vai encontrar nesses 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. Agora, o sólido, é interessante lembrar o seguinte, que, tem aqui o plasma, quase que eu esquecendo de falar do plasma. A gente vai ver do que é que se trata esse plasma, tá, gente? Ó, o sólido, ele seria, para a gente tentar representar como as moléculas se comportam no sólido, elas estão mais organizadas, mais estruturadas, tá bom? E daí, o sólido, ele possui forma e volumes fixos. Olha para minha garrafinha. Ela não muda a forma dela. Eu tento apertar, até aperto um pouquinho, mas ela não muda a forma dela. Então, ela não muda a forma. Outra coisa, ela não se expande nem se encolhe. Então, ela tem um volume fixo. Então, aqui nós temos um sólido, tá bom, gente? Ou seja, ela não se expande até de maneira ilimitada e depois encolhe. Não existe isso. Então, o sólido tem isso.
Ele tem forma fixa e o volume também é fixo. Já o líquido, as moléculas estão mais desorganizadas, elas se agitam mais. Até essa representação aqui poderia ser mais bagunçada, né? Então, a matéria no estado líquido, ela possui forma variável, mas o volume é fixo, tá bom, gente? Então, por exemplo, aqui eu tenho aproximadamente 300 ml de água. Olha, tem 300 ml de água, ela está ocupando a parte de baixo da minha garrafa, tá bem? Então, a garrafa ela tem um aspecto meio quadrado, tá bom? Agora, se eu fizer isso assim, ó, assim, aqui a água, se eu observar somente a água, ela vai tomar a forma do fundo da garrafa. Agora, se eu faço isso aqui assim, a água vem agora para a parte de cima, que agora é a parte de baixo da garrafa, e essa parte ela tem uma região mais afunilada. Então, a água ela tomou a forma desse recipiente que é mais afunilado. Então, veja que a matéria no estado líquido, ela vai variar a sua forma, vai depender do recipiente. Mas o volume não vai variar, porque aqui eu continuo tendo 300 ml. Eu tenho 300 ml aqui e eu tenho 300 ml aqui, tá bom, gente? Então, independente da forma, ela vai ter o mesmo volume. Já os gases, possuem forma e volume variável. Por exemplo, se eu abrir isso aqui e expulsar todo o ar que tem aqui dentro, fizer isso, o ar está saindo, ele vai sair, e antes ele ocupava o espaço aqui dessa garrafa, desse interior da garrafa, ele agora vai ocupar o espaço do quarto, tá bom? E depois que ele ocupar esse espaço do quarto, se eu abrir a janela, ele vai para fora. Então, ele vai cada vez, as moléculas vão ocupando esse espaço, e daí o volume está variando. Tá bom, gente? Então, a forma também está variando, tá certo? Está aumentando o volume, que é o tamanho, e a forma também. Antes a forma era dessa parte aqui afunilada, e depois que saiu da garrafa passou a ser a forma do quarto. E o estado de plasma, gente, é o estado gasoso, só que com muita energia. Então é como se tivesse, por exemplo, lâmpadas fluorescentes. Elas têm gases dentro que depois que esses gases, né, é fornecido uma corrente elétrica, eles passam a brilhar, a incandescer. As lâmpadas incandescentes também, elas têm uma molinha de um metal, que acho que é tungstênio, posso estar errado, depois eu corrijo, tá? E daí dentro tem argônio. Quando essa lâmpada é aquecida, aquilo tudo brilha por conta do argônio. É o ar com muita carregada energeticamente. Então ele fica eletricamente neutro, mas os elétrons estão separados dos átomos. E daí provoca esse fenômeno que é esse brilho que a gente está vendo aqui. Sabe o que mais a gente vê no estado de plasma? O Sol, né, que é uma grande reação nuclear, e aí são gases, ali, o gás ali está naquela reação nuclear, e daí, com muita energia envolvida nesse processo, observa-se a matéria no estado de plasma, tá? Outra coisa importante sobre o estudo da matéria é o seguinte: já que a gente entende agora que a matéria se apresenta nos 3 estados físicos, no sólido, no líquido, gasoso, então a gente precisa compreender como é que ela se transforma, como é que ela passa de um estado para o outro, tá? Então a gente vai ver as mudanças de estados físicos da matéria. Então, primeiro, vamos pegar a matéria no estado sólido, que é o mais organizado. Sabemos que se a gente aquecer a matéria no estado sólido, pode acontecer algum fenômeno, né? Isso, por exemplo, se eu coloco um gelo, se eu tiro um gelo do congelador, é água no estado sólido, e eu coloco esse gelo em cima da mesa, num pratinho em cima da mesa, o que vai acontecer? Ele vai aquecer e vai derreter. Esse processo aqui, ó, transformar o sólido no líquido, é chamado de fusão, tá bom? Tá fundindo. Agora, se a gente faz o contrário, se eu pego esse líquido que está no prato, né, que já foi produto dessa fusão, e devolvo para o congelador, o que é que vai acontecer? Vai tornar-se sólido novamente. E aí nós temos esse fenômeno chamado de solidificação. Agora vamos partir do líquido. Todo mundo já viu isso em casa. A gente pega a água, por exemplo, para ferver, preparar um alimento. Se eu coloco essa água na vasilhinha e coloco para aquecer, o que vai acontecer? A gente vai ver aquele vapor de água sendo formado. Esses vapores de água é a transformação da água do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso. E esse processo é chamado de vaporização, tá bom? Agora, se a gente faz o contrário, se a gente pega uma tampa e coloca em cima da panela, não sei se vocês já viram isso, colocar a tampa da panela, quando você vira a tampa, inclina a tampa, ela está cheia de gotículas de água. É porque os vapores de água, quando encontraram essa tampinha, eles
acabaram se transpassando, transicionando do estado de vapor para o estado líquido. E essa transição do vapor para o líquido é chamado de condensação. Então a condensação é o resfriamento. O vapor encontra a tampa da panela, que está mais fria, e daí ela perde energia e se transforma no líquido novamente. Tá bom? Então nós já sabemos os nomes aí dos processos de mudança de estado. Agora a gente vai ver uma mudança de estado que é extrema. Vai do sólido direto para o gasoso. Tá bom? Vamos ver esse aqui, ó. Quando a gente tem a transformação do sólido passando direto para o gasoso. Eu acho que alguém aqui já deve ter visto aquelas bolinhas brancas que ficam no guarda-roupa. Geralmente quem costuma colocar são as avós, né? Aquilo ali é chamado de naftalina. E elas vão desaparecendo com o tempo. Não deveria usar a naftalina porque ela é tóxica, libera aqueles gases que não deveriam estar ali, gente, tá bom? Mas é um exemplo de um estado de transição, de transformação do sólido para o gasoso. Porque a naftalina ela vai desaparecendo com o tempo e depois, e você não vê ela formando uma poça de naftalina líquida e depois passando para o estado de vapor. Ela vai sumindo. Esse processo é chamado de sublimação. É a transição do sólido direto para o gasoso. Então a naftalina ela vai sublimando e vai liberando os vapores dela dentro do ambiente em que ela estiver, no caso um guarda-roupa, e é por isso que tem aquele cheiro característico, é ela já no estado de gás. E tem o processo inverso também, é quando a gente pega, por exemplo, tem o iodo, a gente pode fazer isso em um laboratório. O iodo ele também passa do estado líquido, do estado sólido para o estado de vapor diretamente. Agora eu posso fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento que eu fiz com a água, de colocar uma tampa e ver a transição de fase, eu posso fazer com o iodo também. Esses vapores do iodo, quando encontram uma tampa de vidro, ele acaba solidificando, passando do vapor para um sólido, formando cristalzinhos de iodo aqui em cima. E esse processo é chamado de ressublimação. Tá bom, gente? Então a gente aqui viu como é que se chamam os processos de transição de fases. Agora vamos ver, a gente já viu que a matéria, a definição de matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem massa, ela se apresenta em vários estados físicos, o sólido, o líquido, o gasoso, né, existem essas transformações. Vamos ver agora as energias envolvidas nessas transformações, tá? Então, nada para isso é importante ver a curva de aquecimento. Né? A gente vai ver o momento em que ele vai se aquecer no material, que vai acontecer com ele. Então, para isso, vocês têm esse gráfico aqui, onde nesse eixo você está representando a variação da temperatura. Então, está apresentando o aumento da temperatura em graus centígrados. Observe que está a 1 atm, ou seja, a atmosfera normal de 1 atm, tá bom? Agora, a gente tem esse eixo aqui de baixo que está representando a passagem do tempo. Então, quanto mais aqui para a direita, maior aqui você está vendo a passagem do tempo. Vamos pegar um cubo de gelo como exemplo, porque a gente está vendo a curva de aquecimento da água pura. Se a gente pega esse cubo de gelo do congelador, lá no congelador está a menos 10 graus centígrados, em média essa temperatura dos congeladores, tá? Então, lá dentro o gelo está a essa temperatura. Só que quando eu trago para fora, aqui para o ambiente, coloco em cima do recipiente e deixo lá a temperatura ambiente, o que vai acontecer com a temperatura desse gelo? Olha o gráfico. Ela vai aumentar. Só que quando chegar a 0 graus, a temperatura do gelo para de aumentar. E daí o tempo vai passando e o gelo começa a derreter. Durante esse processo de fusão, que é o derretimento do gelo, a gente vai encontrar os dois estados físicos, o sólido e o líquido. Porque a gente sempre observa que vê ali a pedrinha de gelo com a pocinha de água, né? Existem as duas fases coexistindo naquele mesmo momento, durante a fusão. E durante aquele momento de fusão, a temperatura ela permanece a 0 graus, tá bom? Até que você não vê mais, não se observa mais a pedra de gelo, tem só líquido. Quando tem apenas líquido, e se tiver um ambiente aquecido, o que vai acontecer? A temperatura desse líquido começa a subir. Só que se chegar a 100 graus, que no caso o líquido é a água, chegando a 100 graus, esse líquido, a água começa a passar para o estado gasoso. E quando isso começa a acontecer, ó, a temperatura estaciona em 100 graus. O tempo passa, mas esse tempo que vai passando aqui sem variar a temperatura é justamente a transição do líquido para o gasoso. E durante esse processo de transição, coexistirão as duas fases, a líquida e a gasosa, tá bom, gente? Então, toda vez que a gente tiver na transição, vão existir duas fases, tá certo? Depois que todo o vapor foi formado, e se tiver um ambiente ainda muito quente,
a água ainda continua, esse vapor continua a ser aumentado de temperatura, tá bom? Se estiver num ambiente muito quente, ele continua a subir essa temperatura da amostra. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse gráfico aqui é algo bem importante. Deixa eu pegar uma canetinha. Observa aqui, ó. O gelo começou aqui a menos 10. De menos 10 até chegar na temperatura de transição, que é a fusão. Então, nessa região aqui, ó, eu vou marcar essa região. Essa região toda aqui, a gente tem o material no estado sólido, tá? Quando chegou na região da transição, então a gente tem esse patamar, patamar que eu chamo essa reta, tá bom, gente? É horizontal. Então ela tem esse patamar na transição da fase, a gente vai encontrar os dois estados físicos, o sólido mais o líquido. Quando fundiu completamente, a temperatura começa a aumentar. Então, ó, quando fundiu completamente, a gente só vai ter a água no estado líquido. Então aqui eu só tenho líquido, até chegar na temperatura de ebulição, que é 100 graus. Quando chega aqui, nós teremos o estado líquido mais o estado gasoso, tá bom, gente? Só que aí toda a água vai passando para o estado gasoso. No final desse processo, a gente vai ter só ela no estado de gás, tá certo? E observa o seguinte, gente, esse gráfico aqui, ele apresenta uma inclinação, depois um patamar, outra inclinação, depois um patamar e a última inclinação. Esse é um gráfico muito característico, é característico de substância pura. Todas as substâncias puras, elas têm esses dois patamares de transição de fase, tá bom? Então, se você vê um gráfico, curva de aquecimento de uma amostra, e ela tiver os dois patamares retinhos, você pode afirmar que ali é uma substância pura, tá bom? Se tiver dois patamares, mas estiver ligeiramente inclinado, a gente já tem uma mistura, tá certo, gente? Agora, a gente viu a curva de aquecimento, a gente vai ver agora a curva de resfriamento, tá? O resfriamento é o caminho inverso. Você pega aquele vapor que chegou na curva anterior e agora a gente vai resfriar esse vapor. Vamos supor que ele estava a 120 e daí a gente consegue colocar esse vapor de água num local em que ela vai resfriar e chegar a 100 graus. Ao chegar a 100 graus, que é essa descida, esse vapor de água começa a se transformar, passar do estado gasoso para o estado líquido. E daí, a temperatura dessa amostra de água ela não vai variar mais, vai permanecer a 100 durante todo esse processo de transição, que é o primeiro patamar. Transicionou, passou tudo do gasoso para o líquido, e se a gente continua a resfriar a temperatura, a gente vê que a amostra desse líquido começa a baixar até chegar a 0 graus. Se eu resfriei a 0 graus, o que vai acontecer com essa água, né? Essa amostra é água, tá? Água pura. Chegando a 0 graus, o que vai acontecer com essa amostra de água? Ela começa a congelar, tá bom? E durante esse processo de solidificação, a temperatura dessa amostra não vai variar, até que todo o material ficou sólido. Então esse cubo de gelo vai, estando no congelador, vai baixar sua temperatura até a temperatura do congelador, que, como eu disse a vocês, fica em torno de menos 6 a menos 10 graus, tá? Aqui, gente, continua valendo aquela regra, ó, nós temos os dois patamares, só que a curva ela está descendo porque é resfriamento, mas continua tendo os dois patamares. Esse primeiro aqui é a transição do gasoso para o líquido, e o mais abaixo é do líquido para o sólido, tá? Continuam coexistindo aqui somente o estado gasoso. Aqui nós temos as duas fases, a gasosa mais a líquida. Aqui, acabou esse patamar, perdão, a gente está inclinado. A gente vai ter só o líquido. Daqui a gente vai ter líquido e sólido. E aqui a gente vai ter somente o sólido, tá bom, gente? Então é importante lembrar o que é que corresponde a cada região. E amostras puras, elas vão ter sempre esses dois patamares. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Alguns exercícios são passados para reforçar o que a gente já aprendeu. Então, até a próxima!